A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, como é maravilhoso estarmos aqui neste momento para transmitir a palavra de Deus para a tua vida. Queremos agradecer ao nosso Deus por esta oportunidade de estar aqui neste momento para transmitir esta live para você. Nesse momento, inicialmente, nós queremos fazer uma oração, pedir ao nosso Deus que abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Então, curve aí a sua cabeça, você que está aí na sua casa, e ore comigo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te louvamos, te agradecemos por esta oportunidade de poder estar aqui para transmitir a tua palavra para todos aqueles que estão agora ao vivo através dessa live. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, em nome de Jesus. Aleluia! Deixa eu tirar aqui, deixa eu ver aqui o... Glória a Deus! Estou feliz, né? Hoje se comemora o Dia do Pastor e, por bondade de Deus, estamos aqui neste dia para fazer essa live. Somos gratos ao nosso Deus. Pedimos as copiosas bênçãos do nosso Deus sobre todos os pastores, companheiros, amigos, em especial ao meu pastor presidente, Francisco José da Silva, que é o pastor presidente da Assembleia de Deus Ministério de Cordovil, a qual nós fazemos parte. E, parabenizando o nosso pastor presidente, eu estendo essa felicitação a todos os pastores do Ministério de Cordovil e todos os demais pastores. Incluo nessa saudação também o pastor presidente da nossa SEAD, a nossa convenção, pastor Paulo Carvalho, e assim a gente saúda e parabeniza a todos os pastores das igrejas no dia de hoje. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Inicialmente estou vendo aqui amigos, muitos estão já nos assistindo. Quero aqui citar o nome do pastor Célio, lá de Minas Gerais, esse grande amigo, pastor presidente ali na Assembleia de Deus em Rio Pomba, e outros mais. Me desculpe não poder citar o nome de todos, porque seria inviável, porque são muitos que estão assistindo. Eu gostaria de inicialmente ler a palavra do Senhor, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, e, se possível, fique com sua Bíblia aberta, porque eu vou citar alguns textos da palavra do Senhor deste dia. Inicialmente eu quero ler para você em Efésios capítulo 4, versículo 11. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Aleluia! É a palavra do Senhor. Então veja que aqui está a palavra que o Senhor concedeu a mim nesse dia para transmitir para você. Eu vou falar sobre a escolha de um pastor. A escolha de um pastor. As qualificações para ser um pastor. Inicialmente, eu quero te dizer, interessante, um testemunho pessoal. Eu nunca pedi para, ou seja, nunca eu pensei em ser um pastor. Eu nunca pensei em ser um pastor. Aliás, a bem da verdade, eu nunca almejei a ser um pastor. Entretanto, no início da minha trajetória, da minha
caminhada na casa do Senhor, eu não sabia que minha mãe, antes dela aceitar Jesus, a mamãe, ela era católica, e ela era filha de Maria, e ela trabalhava na igreja católica, e eu não sabia. E a minha mãe, quando eu nasci, ela fez um álbum de nascimento para mim, e no álbum de nascimento, mamãe colocou assim, no álbum de nascimento estava escrito assim: o que você gostaria de pedir, ou seja, o que você gostaria que seu filho fosse quando ele crescesse? Mamãe, lógico, como católica, mamãe pediu que eu fosse um padre. Ou seja, ela, lógico, servindo ali na igreja católica, ela pediu que eu fosse um padre. Papai pediu que eu fosse um militar do exército. E eu não sabia de nada disto, não sabia. E mamãe guardava esse segredo a 7 chaves. Então, depois mamãe aceitou Jesus Cristo. O meu avô foi na minha casa, o pai dela, falou de Jesus e mamãe aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E ao caminhar de mamãe na igreja, mamãe já era então dirigente do ciclo de oração, lá em João Pessoa, na Paraíba, numa igreja em um bairro chamado Mandacaru. Então, mamãe em suas orações, ela orou a Deus, não apagou no álbum o que ela colocou, que ela disse que queria que eu fosse um padre. Mas depois que ela aceitou Jesus, ela foi ao Senhor e no seu coração tirou o desejo de pedir a Deus que eu fosse um padre e pediu ao Senhor que eu fosse um pastor. E para você entender o que eu estou falando, eu separei porque isso me emociona. Mamãe hoje já dorme no Senhor. Mamãe, ela só me viu chegar a diácono. Mas quando eu fui a diácono e fiz uma visita na sua casa, ela me chamou em particular e disse: filho, eu tenho um tesouro para te entregar. E eu disse: que tesouro é esse? Ela foi lá no quarto e pegou esse álbum. Esse é um álbum do meu nascimento. Ela entregou a mim esse álbum e disse: abre esse álbum e veja o pedido que eu fiz a Deus para a sua vida. Eu abri o álbum e aí estava assim: palpites sobre o meu futuro. E aí mamãe pediu que eu fosse um padre. Tá aqui, ó. Mas depois ela mudou e disse: eu quero que meu filho seja um pastor. Mamãe só viu eu chegar até diácono. Porém, o pedido que mamãe fez ao nosso Deus aconteceu. E hoje, por bondade e misericórdia do Senhor, este ano eu completei 15 anos que o Senhor Jesus me escolheu para o santo ministério de pastor. Então aqui a palavra de Deus que eu li está escrito: e Ele mesmo deu. Então eu fui escolhido por Jesus. Mamãe fez o pedido e Jesus poderia não atender o pedido dela, mas Jesus atendeu o pedido da minha mãe. Ela disse: eu quero que meu filho seja um pastor. Depois que ela se converteu ao Evangelho, porque antes ela servia a igreja católica, lógico, o sacerdote lá maior é o padre, e ela queria que eu fosse um padre. Mas depois que ela aceitou Jesus, ela foi e disse: Senhor, eu quero que meu filho seja um pastor. E aí, no texto que eu li hoje, está escrito, Efésios capítulo 4, versículo 11, e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores. Então aqui é que eu quero começar a ministração da palavra do Senhor, que Ele me colocou, que Ele colocou no meu coração deste dia. Ser um pastor. Primeiro, ser um pastor não é fácil, não é uma brincadeira.
Ser um pastor é coisa séria, até porque quem nos escolhe é o Senhor. O pastor verdadeiro, ele é escolhido pelo Senhor. E por que eu estou falando pastor verdadeiro? Porque, infelizmente, tem pastores falsos. E quem falou isso, pastor Paulo, que tem pastores falsos? Eu vou mostrar para você. Eu quero abrir um texto para eu te mostrar e te apresentar o verdadeiro pastor, o sumo pastor, aquele que nos escolhe, aquele que escolheu a mim e escolheu tantos outros pastores que nós temos hoje na face da terra. Chama-se Jesus Cristo. No Evangelho João escreveu, Evangelho segundo João, capítulo 10, versículo 11, está escrito: eu sou o bom pastor. Isso foi o Senhor Jesus falando, João escreveu: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Olhe bem, Jesus Cristo, ele que falou: o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa. Aleluia! Estão entendendo? O Senhor Jesus, ele advertiu a igreja, ele advertiu todos nós, que existe o mercenário. Então você que é ovelha, você que está assistindo essa live, nesse momento, não sou eu que estou afirmando isto, que tem o mercenário. É o Senhor Jesus Cristo está dizendo para mim e para você que ele é o bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ou seja, o pastor que está lá no livro de Efésios que eu li, capítulo 4, lembra? Capítulo 4, versículo 11, que esse pastor é dado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para o aperfeiçoamento da obra. Ele está dizendo que esse pastor, ele tem que ser igual a Jesus Cristo, de dar a sua vida pelas ovelhas. Mas Jesus advertiu: mas o mercenário. Então existe pastores que não são pastores, são mercenários. E esses mercenários, eles não cuidam das ovelhas. Eles não dão a sua vida pelas ovelhas. E aí vem o lobo e arrebata as ovelhas e foge. Está escrito em João, capítulo 10, versículo 11 e 12. Aleluia! Então, Jesus Cristo, ele advertiu a igreja do Senhor que ele, como sumo pastor, ele que escolhe os pastores aqui na terra, ele adverte que, mesmo que ele escolha aqueles pastores, mas no caminhar da vida, esses pastores têm que administrar a sua chamada, que foi feita por Deus. Porque se ele não administrar a sua chamada, ele vai se virar um mercenário. É isso que Jesus Cristo está advertindo. Ou seja, é o Senhor que dá pastor para a igreja. Mas a chamada de cada pastor tem que ser administrada por ele. Pastor Paulo, me mostre isso na palavra de Deus. É a segunda parte agora que eu vou falar. Amados, a escolha é de Deus. Mas para Deus nos escolher para a sua obra ministerial, pastoral, existem algumas qualificações para realmente nós sermos escolhidos por Deus para ser um ministro da sua palavra, para sermos um pastor. E aqui eu quero ler o segundo texto para você neste momento. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 1, você vai entender que não é fácil ser um pastor. Não é fácil. Porque nós temos que estar enquadrado aqui na palavra do Senhor, para que funcione.
para que a igreja seja abençoada, para que as ovelhas sejam abençoadas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha o que está escrito a partir do versículo 1 do capítulo 3 da primeira carta de Paulo a Timóteo. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu disse para vocês no início que eu nunca desejei ser pastor. Estou falando a verdade. Mas ao longo da minha vida, havia um pedido lá, quando eu nasci, da minha querida mãe. E Deus ouviu o seu pedido e me escolheu, lá no ventre ainda no seu ventre, me escolheu para ser pastor. E a partir, o tempo foi passando, até que eu cheguei a ser consagrado, ordenado ao Santo Ministério de Pastor há 15 anos atrás. Então olha o que diz a palavra, continuando. Vou voltar. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo, ou seja, o pastor, seja irrepreensível, marido de uma mulher. Aliás, por bondade e misericórdia de Deus, eu completei 44 anos com a mesma mulher. Graças a Deus. Glória a Jesus. Marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Isso é uma pergunta. Não, neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, nós, versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Aleluia! Então aqui estão as qualificações para que um pastor ele possa governar bem a casa do Senhor. Seja uma congregação, seja qualquer trabalho que o Senhor colocar em suas mãos. Ele precisa, em primeiro lugar, governar bem a sua casa. Se ele não governa bem a sua casa, ele não vai governar bem a igreja. Ele não vai governar bem a função que for colocada nas suas mãos. Porque esta recomendação aqui, ela foi dada por Paulo para Timóteo através da orientação do Espírito Santo de Deus. Então, veja, se eu não governo bem a minha casa, se eu não tenho um amor com a minha esposa, se eu não tenho um amor com meus filhos, aliás, eu sou pastor da minha casa, em primeiro lugar, para depois ser pastor da igreja. Isso foi a coisa mais linda que aconteceu na minha vida. Quando eu fui escolhido ao Santo Ministério Pastoral, eu já era pastor da minha casa, da minha esposa, da minha família. Eu tenho o privilégio de ser escolhido pela minha família para fazer cerimônia no meio da família. Isso é importante. É um testemunho. A nossa família é que realmente ela tem que dar testemunho de nós, porque ela nos conhece no dia a dia. E eu louvo a Deus e agradeço a Deus, porque eu sou o pastor da minha família. E depois eu sou pastor por onde eu passei. Aliás, eu completei 9 anos que nós apacentamos uma congregação. 3 anos ali, uma congregação em Queimados, e 6 anos aqui em Braz de Pina, Suruí. Então, 9 anos apacentando a igreja do Senhor. E aprove a Deus e ao nosso pastor presidente, que tem a sua prerrogativa e autonomia, mas antes dele falar comigo,
dizendo que eu ia servir na sede este ano de 2020, o Espírito Santo já tinha me chamado, a mim e a minha esposa, e já tinha falado conosco que nós íamos voltar para a sede após 9 anos que nós estávamos apacentando congregações. É assim que funciona, é assim que tem que ser. Eu não fui pego de surpresa. Quando o meu pastor falou: Paulo, prepara a congregação para você passar a função e você vai vir para a igreja matriz, a sede. Eu glorifiquei a Deus, porque Deus já tinha falado comigo e a minha esposa, porque nós dois somos um. Deus não ia falar só comigo e nem ia falar só com ela. Deus falou comigo e com ela. E aí nós estamos ali, agora na igreja matriz, né, servindo ao Senhor. Muito bem, então os irmãos vejam que o pastor, ele realmente tem que dar a sua vida pelas ovelhas. Aliás, eu me lembro que quando eu fui pastorear a congregação de Queimados, eu me lembro bem que, não vou citar o nome por questão de respeito à sua memória, porque esse pastor já dorme no Senhor. Quando eu cheguei lá para pastorear a congregação de Queimados, esse pastor foi me fazer uma visita, logo no início. E ele me chamou em particular e ele me deu uma instrução maravilhosa, que eu vou dizer para vocês o que é que ele falou comigo. Ele disse: olha, Pastor Paulo, você tem que ter 3 coisas nas mãos para você ser feliz na administração aqui dessa igreja, para você apacentar esse rebanho e Deus te aprovar. Você tem que ter na sua mão, Pastor Paulo, o cajado, você tem que ter na sua mão a vara, e você tem que ter na sua mão o óleo, o azeite. E eu fiquei prestando atenção, e ele disse: calma, não terminei. Eu vou dizer agora o que é que você vai fazer com essas 3, com essas 3 ferramentas que eu te falei. Pastor Paulo, a igreja, ela é como se fosse um curral, um arraial cheio de ovelhas. Pastor Paulo, e esse arraial, ele é cercado. Isso no plano espiritual, Pastor Paulo. Então vai ter ovelhinha, vai ter ovelha, que vai estar cheia de carrapichozinho, vai estar com a sua lã toda chamuscada, sujazinha de lama. E o pastor, o bom pastor, como Jesus Cristo falou lá no João capítulo 10, ele falando para mim, você então tem que colocar em prática isto. Ou seja, o cajado é que vai ter momento que alguma ovelhinha, ela vai querer pular o cercado. No primeiro momento, Pastor Paulo, você vai com o gancho do cajado, pega no pescocinho dela e coloca para dentro do cercado. Daqui a pouco, Pastor Paulo, você vai ver que essa mesma ovelhinha, ela vai tentar de novo pular o cercado, e quando você olha, ela já pulou o cercado. Aí você já não vai mais com o cajado, você vai com a vara. Você vai pegar ela no primeiro momento com o cajado, e agora você vai usar a vara. E a vara, Pastor Paulo, você vai dar vai bater com as varas nas perninhas dela, e o que é que vai acontecer? Vai fazer um hematoma. Ela vai ficar com os hematomas, vai ficar aborrecida, vai ficar chateada no primeiro momento. Aí você vem agora com azeite, com óleo, e você passa naquele hematoma, e daqui a pouco, Pastor Paulo, a ovelhinha, ela está toda feliz no arraial. Amados irmãos, eu estou concluindo já essa reflexão. Assim somos nós, pastores do Senhor. O pastor, ele tem que apacentar com amor, mas também o pastor tem que apacentar com justiça. Mas também o pastor tem que apacentar com a correção, porque o pastor não pode faltar esses elementos que eu falei com vocês, porque o bom pastor, ele tem que dar a vida pela ovelha. Então, se o pastor vê a ovelhinha, tá, cheia de carrapicho, com sua lã toda suja de lama, e ele não fazer nada, ele não está sendo um bom pastor, ele está sendo um mercenário. E aí, daqui a pouco, o lobo vem e vai comer essa ovelha. No sentido espiritual, é o inimigo das nossas almas.
tá? Se o pastor não cuidar desta ovelha, e há momentos que o cuidado vai ter que corrigir a ovelha, e às vezes vai chegar o momento que ele vai corrigir não mais com cajado, mas com vara. Mas ele não vai bater na ovelha com a vara para matar a ovelha, não, porque ele também tem o óleo. E aí ele vai passar o óleo, o azeite, e aí aquela ovelhinha está toda feliz. Esse é o bom pastor que Jesus queria dizer. O bom pastor dá a vida pela ovelha. Ou seja, o bom pastor não é aquele que passa a mão na cabeça, não é aquele que convive com o pecado, faz de conta que não vê nada. Não, o bom pastor não pode brincar com o pecado. Se o pecado se aproximar dentro do arraial, ele tem obrigação de usar o cajado e repreender e expulsar o pecado em nome de Jesus. E para quê? Para que o rebanho esteja sempre sadio. E o que é o rebanho aqui na face da terra, pastor Paulo? É a congregação, é a igreja do Senhor que está como peregrina aqui na terra. Nós estamos caminhando para o céu. E a função do pastor é não deixar que nenhuma ovelhinha dessa saia do arredio, saia do cercado. Porque se ela sair do cercado, ela vai ficar nas mãos dos lobos. E tem lobo, pastor? Tem. E como tem? A Bíblia diz que o lobo está ao nosso derredor. Está lá. Diz que ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então as ovelhinhas, ela tem que estar dentro do cercado, ou seja, a casa do Senhor, protegida pelo sumo pastor, que é o nosso Deus, Jesus Cristo, e pelo pastor aqui na terra. Aleluia! Então, meu prezado irmão, isso é muito importante. Então, por isso que Paulo, ele escreveu essas qualificações morais do pastor. Um pastor que não cuida bem da sua família, ele não pode cuidar bem da igreja. Vai ter insucesso, porque moralmente, espiritualmente, ele não vai cuidar da igreja do Senhor, porque o Senhor Jesus não vai permitir. Ora, se eu não cuido bem da minha casa, eu não tenho moral diante do Espírito Santo para cuidar bem da casa do Senhor, para cuidar bem das ovelhas do Senhor, porque as ovelhas não são minhas, as ovelhas são do Senhor. Então Paulo, ele traz essa palavra de certo modo dura. Por quê? Porque ser pastor é coisa séria. Ser pastor é coisa séria, irmãos. E outra coisa, ser pastor, quando nós vamos a pastor, não é merecimento. Há uma diferença. Aliás, eu vou te fazer uma analogia. Nas Forças Armadas, por exemplo, existe a promoção por merecimento e existe a promoção chamada escolha. O que é a promoção por merecimento e a promoção por escolha? A promoção por merecimento, basta você ter simplesmente as qualificações. E aí você será promovido por merecimento. Mas a promoção por escolha é muito mais. Significa que o teu nome vai numa bandeja, todos ali têm as qualificações, mas não são todos que vão ser escolhidos, são poucos, porque não tem muito lugar para pastores, são poucos que são escolhidos. Por isso que Jesus falou, a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos, porque o Senhor gostaria de escolher muitos, mas não tem muitos, então a escolha são poucos. Aí o Senhor vai na bandeja e tira aquele nome. Ou seja, não é promoção por merecimento. Ser pastor não é ter merecimento, é escolha de Deus. Ou seja, há uma trajetória. Lembra que eu falei no início da ministração? Lembra? Quem chegou agora não viu, mas eu vou mostrar de novo aqui. O álbum, esse é o meu álbum de nascimento. Aqui está o pedido que mamãe fez ao nosso Deus, querendo que eu fosse um pastor. Mas simplesmente, sabe quantos anos levaram para eu ser ordenado ao santo ministério de pastor? 48 anos. Aos 48 anos, eu fui ordenado ao santo ministério de pastor. Ou seja, eu fui escolhido pelo nosso Deus. E o versículo que eu li é exatamente a comprovação do que eu falei para você, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11.
Ou seja, olha só, e ele mesmo deu, foi Jesus que deu, foi Jesus que deu. Amados irmãos, é Jesus que dá pastor para as igrejas. Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. É Ele que escolhe. Leia a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus no seu coração. Preste atenção. Efésios capítulo 4. Paulo, orientado pelo Espírito Santo, ele escreveu. E ele quem? Nosso Deus, Jesus Cristo. Então Paulo escreve. E o Espírito Santo orienta Paulo a escrever. E ele diz, e ele mesmo deu uns para apóstolos. Então não são todos, uns para apóstolos. Outros para profetas. Não são todos para profetas. Outros para evangelistas. E outros para pastores. Louvado seja Deus. Outros para pastores. Porém, para ele nos escolher, é preciso já, não é ele nos escolher para nós nos qualificarmos. Não. Ele vai nos aperfeiçoando, ele vai tirando todas as rugas, ele vai nos dando sabedoria, ele vai nos qualificando. Por quê? Porque quando chegar esse momento aqui da escolha, eu já passei por aqui, que foi na carta de Paulo, né, a Timóteo, né, a carta de Paulo a Timóteo, aonde Paulo ele diz para Timóteo as qualificações que um homem, para realmente ser escolhido para o santo ministério pastoral, ele tem que ter essa qualificação. Não é ser escolhido para depois ter a qualificação. Não. Quando nós somos escolhidos, é porque nós já temos as qualificações. Pastor Paulo, e essas qualificações? Quem é que vai ver essas qualificações inicialmente? É o sumo pastor, chamado Jesus Cristo. Aliás, diga-se de passagem que nós pastores aqui na terra, quantas vezes nós erramos? Nós às vezes escolhemos alguém que esse alguém não está qualificado para ser um pastor. E quantas decepções? Quantas decepções? A gente escolhe, a gente consagra, e depois vem o problema, depois vem a decepção. Mas por que, pastor Paulo? Porque eu te falei que quando nós somos escolhidos, a partir daí, você e eu temos que administrar a nossa chamada. E aí é quando Paulo ele escreve a Timóteo: Timóteo, convém que o pastor seja irrepreensível, marido de uma mulher, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto. Pastor tem que comprar e pagar. E se não puder pagar, tem que ter coragem. Meu irmão, eu não tenho condições de pagar, me ajuda, mas eu vou pagar quando eu puder. Mas tem que ser honesto, tem que ter lisura, tem que ter uma cara limpa diante do Espírito Santo de Deus, em primeiro lugar. Porque tendo diante de Deus, fica fácil ter diante dos homens. Muito bem, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, viu? Não dado ao vinho, não espancador. Ô irmão, muitas das vezes o obreiro tem que vigiar. Muitas das vezes, irmão, o obreiro vai na frente, a mulher vai 1 quilômetro atrás dele. Negativo. Tem que ser os dois ao lado, tem que ser um ao outro, ajudando, amando, entendeu? Ou seja, é a palavra que cobra, é a palavra que diz, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. Agora, irmãos, essa parte aqui, eu diria que é a parte mais linda e mais sensível de um pastor, porque é muito triste. Porque muitas vezes você está na igreja, você está no trabalho, você está na rua, é fácil. Lá vai um santo homem de Deus. Mas em casa, esse pastor não é um santo homem de Deus. Porque quem conhece bem ele é a esposa dele, é a família dele. Aliás, você quer me conhecer? Pergunte à minha querida esposa quem sou eu. Pergunte meus vizinhos quem sou eu. Aí você vai ver quem sou eu. Porque nós temos que realmente
ser de fato e de direito, porque é coisa séria. Nós trabalhamos com as ovelhas do Senhor, elas não são nossas, e as ovelhas têm que olhar em nós, ver santidade. Por isso que Paulo dizia: olha para mim, olha para mim. E também lembra-se Pedro lá na Porta Formosa, falando com aquele coxo: olha para nós, olha para nós. Ou seja, cheio de santidade, cheio do poder de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus. Agora imagine se Pedro estivesse na carne, fraco, na carne, sem santidade. Mas ele disse: olha para mim, olha para nós. Não tenho ouro, não tenho prata, mas em nome de Jesus, levanta e anda. Aleluia. E foi aquela maravilha. Então, veja bem, já estou terminando. Paulo escreve a Timóteo: que governe bem a sua própria casa. Que governe bem a sua própria casa. Oh, meu irmão, isso tem sido um problema no século 21. Muitos, infelizmente, não estão governando a sua casa. E estão pensando que estão enganando a Jesus. Não está enganando. Se eu não governar a minha casa, eu não vou poder governar a missão que Jesus colocar em minhas mãos. Não existe isso no plano espiritual, meu irmão. Não vai dar certo. A melhor coisa é ser honesto com a pessoa mesmo. Pastor, não dá para mim. Deixa eu arrumar as coisas lá em casa que o negócio não está bom. Ser verdadeiro diante de Deus, porque senão vai passar vergonha. Quantos estão passando vergonha? Assumindo posições que não são merecidos e não têm a coragem de pedir a misericórdia de Deus, porque Deus não quer jogar ninguém no inferno. O Senhor Jesus, ele é misericordioso. Aliás, todos nós fomos salvos pela graça, favor imerecido. Foi o Senhor Jesus que deu a sua vida por nós. Ele deu a graça para nós, mas não foi de graça. Ele pagou o preço na cruz do Calvário. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Ou seja, para ele não foi de graça foi para nós. A salvação foi de graça para nós. Mas para Jesus, ela custou caro. Custou o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Estamos caminhando para o final. Então o pastor, ele tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Com toda a modéstia. Ou seja, significa o seguinte: com toda humildade. Eu, por acaso, por misericórdia de Deus, eu tenho 2 filhos, todos 2 casados, tenho 2 netinhas, um filho é diácono, o outro é músico, mas foi uma construção de vida. Todo o tempo, quando eles eram pequenininhos, eu levava eles para a escola dominical e eles não dormiam sem ler com ele a palavra de Deus e sem dobrar o joelho com ele à noite, eu e a esposa. Agora, o mais velho, que já tem 2 filhinhas, já estão passando os mesmos ensinamentos que eu passei para eles, estão passando para as meninas, as minhas netinhas. Então, o pastor tem que governar bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Porque, olha que cobrança que o Espírito Santo faz aqui. Isso é coisa séria, meu irmão. É por isso que está tendo muito problema por aí. Porque ninguém engana o Espírito Santo. Ninguém engana a Deus. E aí a gente se assusta. Meu Deus, foi que houve? O que é isso? Mas é porque o Senhor Jesus vê tudo. Então a gente precisa dizer: Jesus, tem misericórdia, me ajuda a corrigir aquilo que eu não estou fazendo correto. E Deus abençoa, Deus vai abençoando, vai aperfeiçoando. Então ele diz, olha a pergunta que ele fez, versículo 5. Porque se alguém não governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Olha que pergunta. Olha que pergunta. Ou seja, aí ele responde: não, neófito. Olha, não, neófito. Para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém, olha que cobrança, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Irmãos, eu glorifico ao meu Deus. Minha vida
É uma carta aberta, porque o pastor tem que ter uma vida com a carta aberta. Onde eu moro, os vizinhos sabem, ali é o pastor Paulo. Quando eu passo para ir no mercado, ô pastor, como é que está o senhor? Testemunho. Através do testemunho, a gente tem a qualificação diante de Deus para a gente ser um pastor aprovado na frente das ovelhas. Deus abençoe os amados irmãos, esta palavra possa ficar guardada no coração de vocês. Orem pelos pastores. Os pastores, eles precisam das orações de vocês. Eu, por exemplo, eu tenho um compromisso de 0 hora a 1 hora, todo dia. Oro por pessoas que nem sabem que eu estou orando, mas é a função minha, porque Jesus me escolheu para o santo ministério pastoral. Agora, a gente aconselha, a gente ouve, a gente abençoa. Agora, eu vou me aconselhar com quem? Então, muitas vezes, o pastor, ele realmente é um homem solitário, né? Eu, por acaso, eu tenho alguém ainda sobre a minha vida, porque não existe pastor sem uma autoridade sobre ele. Eu tenho o meu pastor presidente sobre a minha vida. Então, lógico, se a gente se sentir numa situação que precisa de uma ajuda, de um conselho, né, espiritual, nós temos alguém sobre nós. No meu caso, foi o meu pastor presidente que me escolheu ao santo ministério, inicialmente presbítero e depois a pastor. Então, nós precisamos das nossas orações. Por quê? Porque o tempo todo nós estamos dando palavras de amor, palavras de carinho, oração, orando, orientação. Então, nesse dia, meu irmão, vamos fazer uma oração especial aqui agora, mas você tire pelo menos 2 minutinhos das suas orações quando você dobrar o seu joelho e ore pelos pastores. Ore pelos pastores. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele tem sede para ele derrubar um pastor. Porque ele sabe que quando ele derruba um pastor, ele consegue um escândalo. Porque um pastor é uma autoridade espiritual aqui na terra. E quando realmente ele consegue derrubar um pastor, ele faz festa no inferno. Mas o sangue de Jesus Cristo tem poder. A sua bendita palavra tem poder para nos guardar, para nos proteger, proteger nossa vida, proteger a nossa família, para que nós possamos ser pastores que levamos a palavra do Senhor e levamos a semente para aqueles que não têm Jesus como Senhor e Salvador da sua alma. Que Deus abençoe, que o Espírito Santo de Deus possa fazer com que esta palavra possa falar melhor ao teu coração. Que esta palavra possa ficar guardada no teu coração. Amém? Eu quero dizer também aos irmãos que eu sou grato a Deus, porque na minha família, né, o meu pai tem 88 anos e ele também é pastor. O meu irmão também é pastor. Hoje meu pai é jubilado. Meu irmão está na ativa em João Pessoa, servindo a Jesus. Então eu glorifico ao nosso Deus, porque todos nós, eu, meu pai e meu irmão, foram profecias dadas pela minha mãe, pela revelação do Espírito Santo de Deus. Mamãe foi para a glória. Aos 60 anos ela foi para a glória. Ela só viu eu chegar a diácono. Ela não viu nem meu pai chegar, aliás, viu meu pai chegar a diácono também, mas não viu meu irmão chegar a obreiro. Mas ela dizia que eu, meu pai e meu irmão, nós chegaríamos a pastor. E a sua profecia, o seu pedido chegou ao Deus Todo-Poderoso e assim nos alcançou a promessa. Deus abençoe os amados irmãos que estão neste momento assistindo essa live. E eu vou agora ministrar a bênção de Deus. Inicialmente, eu gostaria que você se unisse comigo agora, concordasse comigo agora.
que eu vou fazer uma oração especial. Nesta oração eu vou colocar o meu pastor presidente, o pastor Francisco José. Deus se agrada daqueles que são gratos. E eu sou grato ao meu pastor presidente Francisco José da Silva. Eu quero fazer que fique registrado isto, porque a gratidão é importante. Ele me consagrou ao presbitério e ele me ordenou ao santo ministério pastoral. Então, pastor Francisco José, eu sou grato ao Senhor, porque o Senhor investiu espiritualmente em mim e me escolheu ao santo ministério pastoral há 15 anos atrás, em 2005. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos orar pelo pastor Francisco José, vamos orar pelo nosso pastor presidente da nossa convenção, da SEADER, que é o presidente da nossa convenção. Ele preside todos os pastores da Assembleia de Deus do Rio de Janeiro, que pertence à convenção SEADER. E vou incluir nesta oração o nosso pastor Wellington Júnior, que é o nosso pastor presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Ele preside todos os pastores no Brasil das Assembleias de Deus. Eles precisam da nossa oração. Amém? Então, por favor, se una comigo agora em oração e vamos orar por esses pastores. E me inclua aí em sua oração. Inclua o pastor Paulo Ronaldo, a sua esposa, irmã Fátima, seus filhos, o mais velho Fábio e o mais novo Flávio. Aleluia! Bendito Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero te agradecer neste momento, em especial pelo meu pastor presidente, pastor Francisco José. Meu Deus, o teu Filho, foi através dele que o Espírito Santo usou o teu servo para me levar ao presbitério e depois ao santo ministério pastoral. E eu quero nesta oração ser grato a ele e pedir as tuas bênçãos sobre o teu filho, sobre a sua esposa e sobre a sua família. Deus, toma o teu servo em tuas mãos, lhe dando saúde, graça, sabedoria. Pai, incluo nesta oração o pastor Paulo Carvalho, nosso presidente da SEADER. Ó Deus, orando por ele, eu estou orando por todos os pastores que pertencem à SEADER. Senhor, cada pastor dá vitória, graça, ó Deus, força, sabedoria, para que todos possam te servir com alegria, fazer a tua obra com alegria, fazer a tua obra com fervor. Pai, também eu oro pelo pastor Wellington Júnior, o pastor presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. O teu filho tem uma grande responsabilidade por todos os pastores aqui no Brasil, em todos os estados brasileiros, aonde tem pastores da Assembleia de Deus que pertencem à CGADB, estão sob a responsabilidade do teu filho. Então, abençoa o pastor Wellington Júnior, a sua esposa, sua família, seus filhos, netos, enfim, toda a sua família. Orando por ele, nós estamos orando por todos os pastores das Assembleias de Deus que pertencem à Convenção Geral das Assembleias de Deus do Brasil. Meu Deus, faça isso. Ouve esta oração e responde, meu Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Agora eu vou orar por você. Amém? Coloca a mão aí no seu coração e nós vamos abençoar a sua vida agora. Estou com minhas mãos estendidas para os céus, aonde nós vamos ministrar a bênção de Deus sobre sua vida. Antes de orar, eu vou dizer: eu ministro sobre a tua vida paz. Eu ministro sobre a tua vida prosperidade. Eu ministro sobre a tua vida saúde. Eu ministro sobre a tua família a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu ministro sobre a tua família prosperidade. Eu ministro sobre a tua família amor, paz. Meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, estamos agora orando por todos que estão agora aqui assistindo esta live. Meu Deus, toma em tuas mãos. Senhor, aumenta a fé. Senhor, aumenta a esperança. Senhor, se porventura alguém aqui está entristecido,
está abatido, está precisando de um consolo, de um ânimo, está aqui agora esta oração. Alcança esta pessoa. Jesus, penetra agora nos lares, no coração de cada um que estão assistindo aqui esta palavra. Meu Senhor, em teu nome, em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Jesus. Compartilhe essa live para que outros possam ser abençoados. Deus abençoe todos vocês. Muita gente estão aqui. Eu não vou ler o nome, mas Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Querendo Deus, terça-feira, às 17h30, nós estaremos aqui voltando para transmitir uma palavra da parte do nosso Deus para o teu coração. Aleluia! Deus abençoe cada um de vocês. Receba aí a bênção do nosso Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos que com alegria aguardam a volta de Jesus, e todos digam amém. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós amamos vocês. Que pena, o tempo já foi. A paz do Senhor, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui ao vivo assistindo esta palavra, este momento de reflexão. Deus abençoe. A paz do Senhor. Nós amamos vocês. Feliz Dia do Pastor para todos os pastores do Ministério de Cordovil e todos os pastores do nosso Brasil. Amém.